convidar o Dr. Paulo Henrique Egídio. Dr. Paulo Henrique é doutor em Urologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e vai ministrar o tema colocação de prótese maleável através de uma incisão peno-escrotal ou infrapúbica. Obrigado, doutor. Muito bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui, muito agradecido pelo convite. Eu vou falar então sobre a colocação da prótese maleável com uma única incisão. A prótese maleável tem as suas indicações, principalmente para pacientes que têm dificuldade no manuseio do pump, da bomba escrotal. O paciente que tem um escroto pequeno, que você colocando a bomba, ele vai ter dificuldade no manuseio. Já existe uma dificuldade inerente no paciente inflar e desinflar, ainda mais no escroto pequeno. Pacientes que têm herniorragias com tela bilateral, eventualmente você pode optar mais pela maleável. E pacientes com um risco maior de infecção, um diabético grave, você tem que secar menos, tem que não manuseia o escroto, não manuseia o abdômen. E também é um implante mais simples, visto que você não tem que colocar nem o pump nem o reservatório. A desvantagem que a gente tem é ter um pênis mais com uma rigidez constante, porém, quando a gente faz esse implante, a gente tem que orientar esses pacientes que com o tempo a maleabilidade vai melhorar e é importante orientá-lo que é em torno de 6 meses que ele vai ter a verdadeira maleabilidade do pênis após o implante. As desvantagens das incisões na base do pênis é basicamente um acesso limitado à reconstrução da haste peniana, para uma reconstrução para alongamento da haste peniana. Apesar de que você pode reverter, tanto pela incisão escrotal, o Austoni publicou isso, ou pela infrapúbica, você pode reverter e reconstruir a haste peniana, mas é mais difícil esse manuseio. As incisões na base do pênis, você tem mais dificuldade de fazer o no-touch technique, que é o que realmente diminui maior o índice de infecção, além das próteses com cobertura de antibiótico ou que permite o antibiótico impregnar. Então a incisão infrapúbica também tem essas colocações que eu fiz na base do pênis, maior dificuldade de aplicar o no-touch. E lembrando que a incisão infrapúbica, como o feixe neurovascular na base do pênis, ele é mais medial e dorsal, você tem que fazer a coaprotomia mais lateral, senão você lesa o artéria ou o nervo. Esse cuidado com acesso infrapúbico. Já a incisão na RAF mediana do pênis, você tem acesso à região mediana do pênis, onde você pode fazer o implante também por esse acesso, com a desvantagem basicamente de você não aplicar muito as técnicas e tocar menos a pele. A subcoronal é uma incisão que eu gosto muito, por vários motivos. Ela é uma incisão que você aplica um efetivo no-touch. Se o paciente já é previamente circuncisado, e tem na literatura chega a 40% de pacientes previamente circuncisados, e você não vai adicionar uma outra incisão, permite você fazer a apexia da glande e você também dissecar o feixe neurovascular, reconstruir até o limite do nervo, que eu vou mostrar a seguir. A desvantagem é o paciente que deseja preservar prepúcio, principalmente o freno. O David Ralph publicou que você necessariamente também não precisa retirar o prepúcio na incisão subcoronal. A dissecção do feixe ela precisa ser feita com cuidado, deixando sempre uma camada de dardos sobre o feixe neurovascular. Agora, o principal na satisfação desses pacientes está na reconstrução do tamanho e calibre. Não simplesmente adicionar a prótese que vai deixar só o pênis mais rígido. Para isso, a subcoronal permite então a dissecção do feixe neurovascular. As incisões na túnica existem desde a excisão da placa, só que o dano na túnica ele não é restrito só à placa, e a excisão sozinha também não permite um relaxamento. Você tem que agregar incisões de relaxamento. E as técnicas de incisões, existem várias na literatura. O Gelbert já publicou várias opções, e pelas incisões você corrige pela expansão e não pela substituição com o enxerto. Com isso, a incisão em H, a incisão geometricamente determinada, que é o duplo Y,
O que se observa? Quando você aplica a técnica de deixar o lado curto do tamanho do longo, eu comecei a observar que o lado longo também diminuía. Ou seja, o perronia é difuso. Então aquela questão de usar a enxertia para deixar o lado curto do tamanho do longo, não necessariamente vocês irão restaurar o maior tamanho de pênis, porque o lado longo também diminuiu. Isso foi possível com as incisões geometricamente determinadas, que você deixa o lado curto do tamanho do longo, e mesmo fazendo isso, tracionando o pênis pela glande, você observa que tem feixe neurovascular ainda sobrando, de maneira que eu estendi a incisão circunferencial para verdadeira reconstrução no limite do feixe neurovascular. Então aqui vocês observem que começou com a incisão geométrica e acabou evoluindo para circular, para alongar o suposto lado longo, que também diminuiu. E para todos esses defeitos, usava-se enxerto para cobrir. Se você veja esse paciente previamente com 7 centímetros, foi para 12 centímetros após a reconstrução. Imagine se você coloca um implante sem a reconstrução. Como é que esse paciente vai ficar? Então, a restauração com enxerto, com incisão circular e enxertia circular, depois dividiu esse tamanho do defeito em 2 defeitos, ao invés de um defeito e a aplicação de enxerto. Com uma complicação de enxerto, que eu tive que remover o enxerto e induzir ereções, você vê o scalp aqui, não há mais vazamento. Então eu comecei a questionar por que o uso do enxerto. Sendo assim, Miroslav começou a usar previamente a incisão circular associada a não usar enxerto. Depois eu adicionei o mesmo princípio de Rolle do grupo de Turim, do sliding, que divide um defeito em 2. Aí foi feita então a modificação, eu fiz a modificação sem usar enxerto, dividindo o defeito. Então aqui divide o defeito sem enxertia. O grande problema, manejar defeitos grandes. Então, por que não criamos defeitos pequenos e não grandes e, consequentemente, não precisar usar enxerto? Aqui, para restaurar a função erétil, a prótese peniana, sem dúvida, vai restaurar. O grande problema é restaurar tamanho e calibre. Então, a evolução técnica foi a aplicação de múltiplas pequenas cortes de relaxamento para obter o maior alongamento peniano. Aqui vocês observam um pênis já com uma prótese peniana maleável, a prótese bem colocada e o paciente com queixa de pênis pequeno, e optou por fazer a troca com alongamento. Então, com a incisão subcoronal, o desenluvamento. Aqui é um verdadeiro no-touch technique, que eu desenluvo, o campo é impermeável, eu suturo o dardos invertido e toda a cirurgia é feita com mínimo toque na pele, porque a bactéria está na pele. Prevenção de isquemia de glande, uso da papaverina sobre as artérias dorsais e punciono também o corpo esponjoso para injetar a papaverina. Eu injeto a papaverina também no corpo esponjoso da uretra para permitir um máximo relaxamento da musculatura lisa e das artérias uretrais e dorsais. Então, eu acho importante essa prevenção de isquemia, porque no ambiente cirúrgico, uma sala gelada, a manipulação de um feixe com uma artéria de baixo fluxo, a chance de trombose é muito grande. Então, eu gosto de fazer a cirurgia com bastante dilatação dessas artérias. A dissecção do feixe neurovascular com 2 incisões para-uretrais, essas incisões precisam ser muito próximas da uretra para preservar o feixe neurovascular. O feixe neurovascular na região distal do pênis, ele se divide. Então é importante para a preservação da sensibilidade do pênis, a gente preservar essa lateralidade aqui distal. Eu estou passando o vídeo mais rápido, porque isso é uma dissecção do feixe, é uma rotina, né? Disseca o feixe até bem a base do pênis e até abaixo da glande, com uma inversão da glande. Então lembra que esse doente está com uma prótese maleável e a queixa dele implantei a prótese, meu pênis ficou muito pequeno. Aqui é a dissecção então do feixe, porque o limite do alongamento do pênis sempre será o tamanho do feixe neurovascular dissecado. Não dá para falar para o paciente quantos centímetros eu vou restaurar, mas eu consigo falar para ele que eu vou restaurar no limite do feixe neurovascular. Eu vou criar uma expansão tecidual, ao invés de criar um único defeito, eu crio múltiplos defeitos, obtendo a mesma expansão, o mesmo alongamento, e com pequenos defeitos eu não preciso usar enxerto. Então, no meu entender, esse foi o grande avanço na evolução da reconstrução peniana, da haste peniana,
E lembrando que o pênis curvo, ele não reduziu só o lado menor. O lado maior, na maioria das vezes, também está reduzido. Temos que ter em mente que a verdadeira restauração do tamanho do pênis, ela não é restrita só a deixar trabalhar no lado curvo. Até um pênis que não está curvo, só ficou menor, você trabalha todos os lados. Então, o princípio é de expansão tecidual. Você veja que agora você tem uma lesão em concórdia, está no limite do feixe neurovascular. Eu vou medir novamente a corporotomia. A nova medição foi 22 centímetros. Então, está no limite do feixe. Agora eu vou dimensionar, então, o implante para esse tamanho, que é o limite ao feixe, do tamanho do feixe neurovascular. Eu sempre implanto nesse compartimento em azul, porque fica longe da uretra. Aqui o cilindro colocado, o tamanho do pênis restaurado, quer dizer, eu tive uma restauração de 3,5 centímetros em relação ao implante prévio. Então é importante a discussão do paciente que é possível restaurar o tamanho da haste peniana no limite do tamanho do feixe neurovascular dissecado. E esse é o compromisso que nós temos que ter com ele. A incisão subcoronal, esse é o curativo. A incisão subcoronal, ela permite o acesso à haste peniana de maneira fácil, uma melhor dissecção do feixe neurovascular, a aplicação do MUST, que é o Multiple Slit Technique, e alongar essa haste até o limite do feixe neurovascular, alongue-se todos os lados. Não precisa mais dissecar a uretra não restringe. E com a não dissecção da uretra, o uso de vasodilatador, tanto na punção da uretra quanto nas artérias dorsais, agrega uma segurança para prevenir isquemia de glande. E as incisões ficam uma incisão tranquila da subcoronal, e os pacientes, a minha experiência tem me mostrado que esse é o caminho. Nós simplesmente oferecer um implante. O paciente pode esticar o seu pênis, mesmo que ele não tenha uma ereção boa. E quem mais conhece o seu pênis, de cada um de vocês aqui, são vocês mesmos. Se vocês me procuram por uma avaliação, eu estou vendo o seu pênis pela primeira vez. Então, quem tem que falar que o pênis está menor ou quanto está menor é o proprietário, é o paciente. Então, estica o pênis no consultório, define o tamanho da perda com o paciente e fala: se eu simplesmente fizer um implante, esse é o tamanho do pênis que vai ficar. Não, doutor, assim vai ficar muito pequeno. Assim eu acho que eu perdi 3, 5 centímetros, eu não vou ficar satisfeito. Então não é só implante, tem que fazer reconstrução mais implante. E não passar falsas expectativas que nós somos capazes de restaurar 5, 6 centímetros. Sim, capaz de restaurar no limite do tamanho do feixe neurovascular. Muito obrigado pela oportunidade e pelo imenso prazer de estar aqui.